Apesar da doença celíaca ter ganhado mais visibilidade nos últimos anos, ela aparece na história há séculos. A primeira menção de uma condição que se assemelha à doença celíaca vem do século II d.C., quando o médico grego Areteu da Capadócia ia descrever uma doença caracterizada pelo problema de digestão e absorção, que ele chamava de celiac diatesis, que vem do grego koiliakos, que significa abdômen. O pediatra britânico Samuel Gee é frequentemente citado como um dos primeiros médicos a descrever a doença celíaca de forma mais detalhada. Em 1888, ele publicou um artigo sobre a diarreia celiac, onde observou que a dieta era muito importante para o tratamento, mas ainda não sabia quais alimentos causavam os sintomas. O médico holandês William Carroll Dick observou que o grupo de crianças que tinham sintomas como diarreia, baixo peso, baixo crescimento, entre outros, melhorou durante a Segunda Guerra Mundial, quando tinha falta de grãos como o trigo, e voltaram a ter sintomas quando a oferta retomou a normalidade. Além de suas observações durante a Segunda Guerra Mundial, ele continuou uma pesquisa sobre doença celíaca após a guerra. Essa pesquisa foi fundamental para estabelecer a conexão entre o consumo de trigo e os sintomas da doença celíaca. Em 1952, Dick publicou um estudo que demonstrava que a remoção do trigo, centeio e cevada da dieta levava à melhora dos sintomas. O desenvolvimento de biópsias intestinais foi um enorme avanço no diagnóstico da doença celíaca. A introdução da biópsia do intestino delgado na década de 60 permitiu que os médicos observassem diretamente o dano causado pelo glúten na mucosa intestinal, podendo confirmar o diagnóstico da doença celíaca. A descoberta de anticorpos específicos, como os anticorpos antitransglutaminase tecidual e anti-endomísio, revolucionou o diagnóstico da doença celíaca. Esses marcadores sanguíneos permitiram completar os diagnósticos de forma mais precisa e menos invasiva. Pesquisas genéticas identificaram que todos os celíacos têm genes que dão a predisposição ao desenvolvimento da doença celíaca, como o HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. Essa descoberta ajudou a entender melhor a predisposição genética da doença e a orientar o diagnóstico e a pesquisa. Esses eventos históricos contribuíram significativamente para o que sabemos hoje sobre a doença celíaca, melhorando o diagnóstico e o manejo dessa condição.